Então a tua Bíblia, abre aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a gente começa hoje a leitura daquilo que faz parte do acervo, né? Coríntios, o acervo maior das cartas de Paulo. 25%, um quarto do que Paulo escreveu, ele escreveu para Corinto na primeira e segunda carta, que é a que nós temos. E eu lembro para você que essa primeira e segunda seria a segunda e terceira, porque a primeira de verdade e a quarta, elas se perderam no tempo. Segunda e terceira. Deixa eu compartilhar para você aqui a minha tela e mostrar para você no mapa onde é que ficava Corinto. Ok? Aqui, ó, dá para mostrar aqui para você, você vai assistir aí, vai ver, ó, Corinto está aqui, Éfeso está aqui, Jerusalém está aqui, aqui é a Itália, tá? Aqui é a Itália, olha aqui, a Itália é fácil de você achar no mapa, que é aqui esse formato de bota, tá? Aprendi isso em geografia no primário e nunca mais eu esqueci. Louvado seja Deus por essas dicas dos professores para nós, tá? Então, você tem Jerusalém aqui, aqui você tem Éfeso e aqui você tem Corinto, tá vendo aí o nosso compartilhamento? A gente volta agora então aqui para a nossa imagem, beleza? Então, a maior parte, 25%, um quarto dos escritos de Paulo foi para sua carta, foi para a igreja de Corinto. Onde existem gente, onde tem pessoas, surgem problemas de relacionamentos. Isso é inevitável. Mesmo na comunidade dos crentes, isso não deveria acontecer. Eu vou dizer que é inevitável, mas não é o ideal. Na comunidade do crente é perceptível, abriga o conflito, o desentendimento, mas o verdadeiro evangelho, e esse é o foco do primeiro capítulo de Coríntios e de grande parte da carta, é impedir isso, é impedir a contenda e a discórdia no meio dos irmãos, com o seu poder transformador. A palavra tem esse poder, transformar o caráter perverso do pecador. Paulo saúda, a igreja saúda os crentes de Corinto, e dá ali, eu vou separar aqui em 3 tópicos, aqui nesse primeiro capítulo. Ele agradece a Deus pelo crescimento e o que a igreja de Corinto já havia recebido. Ele olha para a igreja e vê a igreja como um lugar de vantagem espiritual, de crescimento. Olha, vocês já estão bem na caminhada. Paulo, do verso 10 ao 17, ele traz uma exortação forte à unidade. Ele repreende o espírito de facção, de divisão. E do 18 ao 31, Paulo apresenta a doutrina da cruz como sendo o remédio, a antítese desse espírito de divisão, desse espírito de confusão. É claro, querido, querida, sejamos maduros, o nosso Deus não é Deus de confusão. A divisão, a guerra, não foi nunca provocada por Deus. Quem comandou a rebelião nos céus foi Satanás. E aí o que aconteceu? Como Deus não gosta de divisão, de contenda, de discórdia, ele expulsa Satanás do céu. Quer brigar, vai brigar para longe de mim. E Satanás vem para na terra, procurando um lugar onde ele pudesse habitar. E ele encontra no coração do homem, através de Adão e Eva, essa oportunidade. Por conta disso, o conflito está estabelecido no nosso planeta. E eu torno a repetir, o brigão não reflete o caráter de Cristo. Pelo contrário, é algo sério que eu vou falar. Ele imita, o brigão, ele está imitando o comportamento maligno de Satanás. O orgulho, o egoísmo, que muitas vezes leva à confusão e à briga, é um contraste à presença de Cristo. Então, o versículo 30, eu olho ali e eu vejo que sabedoria está em Cristo. Fora de Cristo é loucura. Justiça. Fora de Cristo é culpa e condenação. Santificação. Não há fora de Cristo. É imundícia, é pecado. Redenção. Fora de Cristo não há.
é servidão, é cativeiro. Por isso que vida sem Jesus é amarga. Vida sem Jesus vai ser sempre pautada por facção, contenda, sofrimento, discórdia. Ai, bispo, eu vou entregar minha vida para Jesus e tudo vai ficar bem, vai ser um mar de rosas. Não vai, mas você vai ter a perspectiva. Olha como eu começo o devocional de hoje, dizendo para você uma verdade espiritual. O melhor de Deus ainda vai acontecer. Quem tem Cristo tem esperança. Quando você entregou a tua vida para Jesus, você permitiu que o Espírito Santo de Deus pegasse o teu eu e pusesse o teu eu na cruz de Cristo. E no lugar do teu eu, você passa a receber os dons do Espírito, a sabedoria, a justiça, a redenção, a santificação, o que vai te fazer bem diferente do que você era. Eu não posso acreditar que alguém caminha com Cristo e não mudou. Que a pessoa caminha com Cristo e continua tendo o mesmo problema. Porque a glória do orgulho, quando eu estou em Cristo, ela é substituída pela glória de Deus. O egoísmo é substituído pelo altruísmo. A rebeldia é substituída pela obediência. A altivez, a independência é substituída pela dependência de Deus. O orgulho vai ser substituído pela humildade. A ambição vai ser substituída pela submissão. E assim você vai desfrutar da essência de uma vida de qualidade, que vai trazer paz divina para você. Esse é o processo de substituição da cruz. Ela tira o velho de nós, e Paulo vai falar sobre isso aqui no primeiro capítulo aos Coríntios. Você vai ler e vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então, muitas vezes o que acontece? Por não estarmos em Cristo, não vivemos a transformação. E assim estava acontecendo na igreja de Corinto. Assim estava acontecendo na igreja de Corinto. Divisão, contenda. Agora vamos falar rapidinho aqui sobre alguma coisa prática. O que traz divisão e contenda hoje no meio da tua casa, no meio da tua família? O que traz divisão e contenda hoje no meio da igreja de Cristo? Paulo, ele vai a Corinto na sua segunda viagem missionária. Corinto, como eu mostrei para você que chegou agora, vou publicar de novo aqui para você o mapa, para você poder visualizar e guardar aí na tua memória. Corinto fica na Grécia, tá? Então, olha aí, ó, você está vendo aqui Jerusalém, aqui Éfeso, aqui Corinto na Grécia e aqui, então, a Itália, ok? A gente volta aqui, então, para você me ver, em vez de enxergar o mapa. Na segunda viagem, ele vai ali a Corinto, ele prega o evangelho. Lá em Atos, no capítulo 18, fala que muitas pessoas foram batizadas nessa ocasião, e ali, então, Paulo estabelece a igreja de Corinto. Depois, quando ele está em Éfeso, você viu Éfeso lá no mapa, ele fica sabendo das notícias do que tinha acontecido lá em Corinto. Então, a igreja de Corinto é fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Depois, Paulo está em Éfeso e aí ele fica sabendo dos problemas. Muita gente que se batizou, muita gente que disse que havia se convertido, estava voltando à idolatria, estava voltando ao seu passado. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios para fortalecê-los, para relembrá-los do seu compromisso de servir ao Senhor. E eu torno a repetir, no comecinho aqui do versículo 1 ao verso 9, você vai ver Paulo falando da vantagem dos coríntios e elogiando os coríntios. Eles haviam recebido graça por meio de Jesus Cristo, e isso tinha abençoado. E aí, nos versos 10 e 11, Paulo, ele identifica o problema da divisão e dá o caminho das pedras para os coríntios.
Está com a tua Bíblia aberta aí? Primeira carta aos Coríntios 1, 10 e 11. Diz assim, né? O Senhor espera que nós, como santos, sejamos unidos e que eliminemos divisões e contendas. Expectativa de Deus e a expectativa da ação de Deus para nós. Ora, Deus tem uma expectativa para a tua vida e Deus tem uma expectativa nas ações que você terá nesse dia. Deus quer que você seja abençoado, mas Deus quer que você se mova. Então, olha para a tua vida e vê, quando você se esforça para ser unido, como Deus te abençoa, como a tua família é abençoada. Olha para a tua vida e me fala, pensa aí, quantas vezes você já foi abençoado pela união da tua família? A união da minha família trouxe café para mim hoje de manhã, porque se a bispa tivesse brigada comigo, ela ia falar, desgraçado, fariseu, né? Não é assim que a gente age? Hipócrita. Está lá pregando a Bíblia e não fala com a mulher. Oh, aleluia! Tem união na minha casa. Onde tem união, tem café. Onde tem união, tem amor. Onde tem união, tem abraço, tem beijo, tem mão dada. Olha como você é abençoado pela união na tua família. Misericórdia, irmão. E essa bênção da união, ela se propaga no trabalho. Uma equipe unida, ela produz mais. Uma igreja unida vence o inferno e faz com que as portas do inferno não possam prevalecer. O que eu posso fazer para eliminar a contenda e a divisão onde eu estou? O que eu posso fazer para ser um agente de coesão? A igreja de Corinto estava dividida em grupos por causa da doutrina, e haviam líderes que tinham ali o seu posicionamento. Não, olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro, aquilo outro. Então, que a gente possa realmente meditar aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tem muito ainda, sabe? Paulo falando sobre a sabedoria humana. Por quê? Porque Corinto era uma cidade grega. E os gregos eram conhecidos pela sua sabedoria, pela sua filosofia, pelas tradições filosóficas. E Paulo mostra que tudo isso é lixo. Fora de Cristo não há sabedoria. Fora de Cristo, a sabedoria do homem é loucura. A gente só tem poder se formos sábios em Cristo Jesus. Que nós possamos entender o que Paulo fala aqui em 1 Coríntios. Eu quero encerrar deixando esse versículo para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Vou até publicar aqui para você, ok? Vamos lá. Prontinho. Pronto. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Apareceu aí na tela para você. O qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus Cristo é o exemplo perfeito de sabedoria, justiça, santificação e redenção. E é nele que eu e você devemos nos gloriar e nos regozijar. Amém? Amanhã, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, Paulo nos ensina como nós devemos aprender as coisas de Deus. Amém? Como aprender das coisas de Deus. Amanhã, estudando 1 Coríntios, capítulo de número 2. Que Deus te abençoe de maneira tremenda, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Vamos lá?